Então, boa noite a todos. Como a gente estava comentando aqui anteriormente, eu sou o professor Daniel. Ao meu lado aqui temos o professor Guilherme também. Nós somos do Departamento de Eletroeletrônica do IFES Campus Itajaí. Ao meu lado também temos aqui o Francisco. Ele é do representante da Ampere Júnior, que é também do IFES Campus Itajaí. Temos o Lúcio, que é coordenador do curso de Engenharia de Produção hoje do IFES Campus Caçador, e o Pedro, da Nexus Júnior, que é da empresa Júnior do IFSC, aliás, da IFSC de Campus Caçador. Nós somos do projeto Connect, e hoje nós vamos fazer a palestra sobre a sociedade 5.0 e a importância e impactos de uma sociedade super inteligente. Primeiramente, eu vou dar uma boa noite a todos. Eu gostaria que o pessoal que tivesse, como a gente não conhece, não está podendo se ver pessoalmente, eu gostaria que o pessoal colocasse aqui no bate-papo de que cidade o pessoal está nos assistindo, só para a gente ter uma ideia da onde a gente está, de que cidades, de onde a gente está conversando. Nós somos do projeto Connect, e então, como a gente estava comentando anteriormente, esse projeto, a ideia dele são palestras que consigam fazer, que falam sobre a área temática, tanto de a área tecnológica e a área de carreira. Então, vocês vão curtir uma noite que vão falar de uma maneira um pouco mais informal sobre esses dois pontos, com o nosso amigo Juliano Reinert. Para quem também não conhece o nosso projeto, eu vou... Guilherme, você pode colocar o nosso site do nosso projeto aqui, por favor? Nós temos o nosso site, onde todas as nossas palestras elas são gravadas e colocadas no nosso site. Então, quem quiser acompanhar o nosso projeto pode entrar no nosso site. Além disso, essa palestra ela também será gravada para quem quiser acompanhar posteriormente. E, além disso, e por fim, para os alunos, ou para quem nos interessar, ao final da nossa palestra, nós vamos enviar, nós temos uma pesquisa de satisfação para que a gente consiga ter uma ideia de quais são as pessoas que estão assistindo, qual o perfil das pessoas, e que nós gostaríamos de entender quem são e de onde vêm, para que a gente consiga fazer uma melhor, uma palestra mais adequada para todo mundo. Então, nós vamos colocar um link para que vocês possam preencher, e a partir também desse link nós vamos enviar os certificados para quem os certificados de enfim, os certificados que podem ser utilizados como atividades complementares. Hoje o nosso palestrante é o Juliano Reinert. Deixa eu pegar aqui uma colinha. Ele vai falar, como eu mencionei anteriormente, ele vai falar sobre a sociedade 5.0. Só um minutinho, que eu esqueci de pegar a colinha. Ele é mestre em engenharia de produção e tem graduação em automação industrial. Eu conheci ele pessoalmente, então eu posso afirmar que ele tem bastante experiência tanto na área de gestão, assim como na área técnica. Então vocês vão ter uma noite bem com uma vasta
um bom entendimento de ambas as áreas. Ele tem experiência na área de gestão de projetos, ele é autor de livros, ele também é palestrante nacional e é professor. Ele possui como propósito levar ao Brasil as discussões sobre as tecnologias que podem mudar o rumo das pessoas. Nosso grande boa noite ao amigo Juliano Reinert, e eu passo a palavra então a você. Ok. Muito obrigado. E para mim é uma grande satisfação estar aqui esta noite para passar um pouco para vocês do que é esse termo aí, Sociedade 5.0, que lá em 2016 não se falava muito a nível mundial, 2017 também não se falava a nível brasileiro, e de repente agora em 2019, 2020, até mesmo Ricardo Amorim já falou sobre esse tema Sociedade 5.0. Bom, então eu espero que seja uma noite agradável a vocês, que vocês possam conhecer coisas novas e para agregar na vida tanto pessoal como profissional também. Tá bom? Então, vamos iniciar a nossa palestra aqui. Então, os meus 2 livros estão aqui, o Daniel já fez a apresentação minha, estão aqui. Um deles é Projetos de Infraestrutura de TI e o outro é o Gerenciamento de Projetos de Inovação e P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Tá? Vamos lá, ele já fez a apresentação. Muito obrigado aí, pelo convite, é uma grande satisfação. Então, o conteúdo de hoje será a introdução, o que é exatamente os problemas sociais e globais, não só aqui do Brasil, mas eu vou falar de uma maneira geral também a nível mundial, porque às vezes o que não é um problema agora no Brasil pode vir a se tornar daqui a pouco. Então a gente precisa estar realmente sintonizado a uma realidade mundial e não só brasileira. A gente vai entender também o que é uma sociedade 5.0, o que é exatamente isso, contexto daqui do Brasil e lá de fora, lembrando que esse contexto veio de fora do Brasil, do Japão, estudo de caso, também veremos alguns, e também desafio e também os impactos, ok? Então, as perguntas, não sei como você vai fazer, Daniel, mas geralmente elas ficam para o final, é isso, né? Tá joia. Vocês podem fazer ao longo do bate-papo, aí o Daniel e os demais membros organizadores vão captar essas perguntas para a gente explorá-las, então, lá no final da palestra, tá bom? Então, vamos lá. Primeiras iniciativas mundiais. Então, aconteceu lá em 2016, o lançamento da Sociedade 5.0 no Japão. Lembrando que muito se fala em Indústria 4.0, muito se fala mesmo, porque é a próxima revolução industrial, é o próximo nível de automação industrial também que a gente precisa comprar essa ideia, porque senão a gente vai ficar para trás, mas nós sabemos que existe um conceito mais atual que a Indústria 4.0. Inclusive, até mesmo reconhecido pelos criadores da Indústria 4.0, que são os alemães. Os japoneses se apresentaram na Alemanha em 2017, na Hannover Messe, a maior feira do mundo em relação à indústria e tecnologias. Ela acontece todo ano em abril. Esse ano aconteceu devido à pandemia. Tá? E eu fiz questão de fazer um marco aqui para o Brasil. Eu queria lançar a palestra da Sociedade 5.0 ao mesmo tempo do lançamento mundial, que foi ali em abril de 2017. Então fizemos isso. Fizemos em abril também aqui no Brasil de 2017. Ainda na época eu estava começando no tema. Tinham poucas informações, mas começamos exatamente o lançamento simultâneo da Hannover Messe, a maior feira do mundo. Tá? Então a gente tem esse marco aqui. Esse marco a gente não tem da Indústria 4.0, por exemplo, nem da internet industrial também. Aqui nós temos, além disso, também muitas palestras também feitas no YouTube. Tem uma palestra que tem bastante acessos, por exemplo, que foi o primeiro vídeo no Brasil de Sociedade 5.0, tá? Ele ocorreu lá em maio de 2017. Depois fizemos também palestras na Fiesp, a maior federação de indústrias de São Paulo. Assim que eles souberam, eles me chamaram, então tivemos um evento grande lá, Indústria 4.0 em direção à Sociedade 5.0. Fizemos lá em 2017 isso. Logo em seguida a gente também participou de
centros empresariais também em geral, a SIGES também, a CIG aqui em Joinville também, vários eventos aí a nível nacional, CREA também a gente colocou em várias unidades do CREA também, alguns órgãos públicos e até mesmo o CNJ, tá? O Conselho Nacional de Justiça. Tá? Então até mesmo lá estivemos também para apresentar a indústria 4.0 a caminho já da sociedade 5.0, que é o tema principal. Bom, aqui um marco importante, então aqui no Brasil, lançamos em 2017, em abril, no mesmo dia da Hannover Messe, e logo em seguida na Fiesp, maior federação de indústrias do Brasil. Tá? Então não estamos para trás. Podemos estar para trás no Brasil em relação à implementação, mas pesquisa em relação ao que isso que está acontecendo lá fora, a gente não está atrasado, a gente está exatamente no mesmo patamar de países desenvolvidos, isso é importante citar. Implementação, a gente sabe que no Brasil demora um pouco mais para fazer, mas pelo menos a parte de pesquisa está bem avançada aqui. Então, como resolver problemas como esses que estão aparecendo para vocês aqui? Problemas, por exemplo, de comunidades rurais, que não vale mais a pena morar no sítio, no ambiente rural. Porque é muito empobrecido, a pessoa não tem uma expectativa futura de crescimento. Então ela sai do sítio, sai da área rural, vai para a cidade, vai começar uma vida nova. Isso também tem lá fora do Brasil, não é só do Brasil não. Tá? E a gente tem um problema com isso. A gente precisa desenvolver melhor essas áreas rurais também. Desastres naturais. Furacão, sabemos que tivemos um furacão recente aqui em Santa Catarina, inclusive passou em Joinville, na minha cidade que estou aqui. Furacão, ali fora do Brasil tem mais terremoto, tem tsunami, vocês sabem muito bem esses problemas mundiais, de desastres mesmo. Eu posso até levantar, por exemplo, problemas de segurança também. O que é segurança? Você tem que sair de casa, você não pode ser assaltado, violentado, enfim, tem que ter segurança também no ambiente de uma cidade, de um Brasil aqui. Né? Problemas mundiais, alta temperatura, CO2, poluição, pandemias, olha só, olha que interessante, pandemia, tá? No estudo inicial da Sociedade 5.0 também está previsto resolver problemas sociais como a pandemia que nós estamos enfrentando, que ainda não tem uma solução concreta. Tá? Fornecimento limitado de energia elétrica, vai precisar de mais energia elétrica cada vez mais. Então, quem é da área aí de elétrica, não sei se eu tenho algum interessado aqui, algum estudante ou que atua em elétrica, é uma área que vai crescer muito. Inclusive, todas as casas do futuro vão ter aí painéis solares gerando eletricidade para casa e vendendo também para fora. Tá? Envelhecimento da população, a população brasileira está envelhecendo cada vez mais, assim como lá fora. Japão, por exemplo, eles estimam que vai ser uma pirâmide ao contrário. Né? Então, vai ter muito mais pessoas idosas do que pessoas mais jovens. E isso, a primeiro momento, pode causar um problema, inclusive de geração de renda, porque as pessoas mais velhas, elas vão se aposentando, né? Claro, já trabalharam bastante, mas a gente precisa equilibrar essa questão de envelhecimento da população e também eles precisam ter uma vida digna, de qualidade. Tá? Então, a Sociedade 5.0, ela trabalha no transporte, na agricultura, cuidados médicos, manufatura, ambiental, educação, em geral, todos os segmentos de uma sociedade. E eu costumo dizer o seguinte, ela é muito mais do que uma indústria 4.0, que pensa numa eficiência da indústria e uma personalização de produtos. Eu morei na Alemanha em 2008, e logo em seguida, quando eu voltei aqui, começou um bate-papo de fazer uma automação industrial diferente. Em 2010 a gente soube que seria a indústria 4.0, que é a Alemanha que lançou esse tema. Mas ela pensou desde o início em relação à indústria inteligente. A sociedade ficou um pouquinho de lado. Tá? E o mais importante é que o homem precisa ser o centro da sociedade, não a indústria. Então essa é a grande questão aqui da Sociedade 5.0. Ela coloca o homem como centro. Ele que tem que ser atendido, ele é o principal stakeholder. Tá? E aí a gente vai resolver problemas sociais e globais com o uso de alta tecnologia. E não é simplesmente
usar uma tecnologia para resolver um problema. Não, é muito mais que isso. É uma sociedade conectada e uma sociedade inteligente também. Tá? Veremos mais informações aí. Eu preparei um vídeo aqui. Depois eu só quero feedback para ver se o vídeo está saindo bem. Tá? Eu vou passar então agora para vocês. Industrial revolution society 5.0 technology-based human-centered society. Autonomous driving. Freed from the stress of driving. Medical and communication technology will allow patients to receive medical services cost anywhere, anytime. And advanced possibilities open lives. Society 5.0. Japan will keep moving. Então, quem está por trás de toda essa questão da sociedade superinteligente, o Japão saiu na frente de todos os países do mundo em relação a isso. Tá? Inclusive, ele ia mostrar para o mundo todo agora nas Olimpíadas do Japão de Tóquio, como todos sabem que ia acontecer agora. Mas não aconteceu devido à pandemia. Mas ele vai mostrar o ano que vem, em 2021, o primeiro país que é mais avançado em relação à sociedade superinteligente. Tá bom? Então, é uma sociedade centrada no homem. O homem é o mais importante, e não, por exemplo, eficiência industrial. Não, isso não acontece aqui. Equilibra o avanço econômico, ou seja, vai fazer um equilíbrio entre você crescer como uma sociedade e você também preparar as pessoas para que elas possam acompanhar também, né, esse crescimento. Resolução de problemas sociais também, que vai integrar o cyberespaço e o espaço físico. Eu vou mostrar mais daqui a pouco numa figura, mas é como se fosse o seguinte: você tem o espaço físico, que são as máquinas, sistema, o robô, por exemplo, e você também tem dispositivos que captam dados. Então você jogar isso, você incluir todo esse mundo novo para a nuvem, para Big Data, para inteligência artificial e assim por diante. Tá? Então o Japão pretende se tornar o primeiro país do mundo a alcançar então uma sociedade centrada no homem. Essa é a meta deles. Antes de realmente falar mais sobre a sociedade 5.0, é muito importante conhecer, mas por que está ocorrendo essa mudança? Porque tem pessoas que... Eu falo com muitas pessoas, tá? E tem pessoas que não acreditam numa mudança. Elas não acreditam que a mudança ela pode realmente se tornar realidade. E quando a mudança vem, meus amigos, ela vem e ela acaba fazendo com que todos entrem na mudança. Mesmo se você não queira, você acaba entrando também. É o caso aí da internet, é o caso do WhatsApp, é o caso das redes sociais. Ou seja, é um mundo que vem e você tem que acompanhar. Não tem esse negócio de, ah não, eu não quero, né? Então, o que está acontecendo hoje em dia, pessoal, para dar uma continuidade e também para prover esse mundo novo que a gente está vivendo? Olha só que interessante. Incremento de memória. Em 20 anos, estamos em 2020, a gente tem 6.000 vezes a capacidade de crescimento de memória. Ou seja, os computadores armazenam 6.000 vezes mais comparado a 20 anos atrás. Olha que incrível isso. E o mais incrível é o processamento de computadores. Eles conseguem processar muito mais do que 80.000 vezes comparado a 20 anos atrás. Imagina, só 20 anos. Então a gente pode entender que é uma curva exponencial. Tá? É uma curva que cresce muito mais à medida dos anos que vão passando. Tá? Então isso é uma coisa que vai realmente prover muito mais mudanças daqui para frente. Tá? Então previsão de 1 trilhão de sensores, por exemplo, espalhados a nível global até 2022. Olha que interessante isso. Tá? Então aí você tem novos paradigmas. Tá? Por exemplo, qual é o profissional adequado para trabalhar pandemia, pós-pandemia? Nós estamos vivendo um ano de pandemia, um ano difícil para muitas pessoas. Tá?
todos os negócios tiveram um certo impacto. Tem alguns negócios que não, que proveram até mais negócios na pandemia do que sem a pandemia. É o caso do Zoom, por exemplo, que é aquela plataforma de videoconferência que aumentou de forma gigantesca, né, os acessos. Claro, porque as pessoas estão em home office. Então, qual é o perfil de uma pessoa 2020 em diante? O que essa pessoa precisa ter para ter sucesso? Fórum Econômico Mundial, solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, ou seja, a gente vai resgatar o lado humano muito mais do que qualquer época da história, porque a máquina ela faz muito bem o processamento de informações e até mesmo uma certa inteligência, mas a gente entra com coisas a mais do que a máquina faz. Gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, inteligência emocional, julgamento, tomar decisão. Ou seja, a máquina pode até sugerir para você uma coisa legal, mas quem vai tomar a decisão, o ideal seria você. Tá? A gente vai falar sobre simbiótico daqui a pouco, vocês vão entender bem isso o que é. Orientação de serviço, negociação, flexibilidade cognitiva. Então, esse é o novo perfil. Quem não se enquadrar nesse perfil, ou vai ter dificuldade de trabalhar, ou vai perder totalmente o espaço e não vai ter mais espaço. Tá? Então, a gente está mudando o nível de pessoas e o nível de capacidades que as pessoas precisam explorar. E assim, uma coisa muito importante, pessoal que está ouvindo aqui, saia daquela ideia de mundo digital, revolução digital. Isso já passou, isso é passado já. Tá? Então, a gente precisa entender que a gente está numa era exponencial hoje em dia, que as coisas acontecem muito rapidamente mesmo. Inclusive, empresas deixam de existir em questão de meses, e não anos como era antigamente. Lembram disso? A Kodak, por exemplo, é um exemplo que é uma empresa que negou-se a revolucionar, ou seja, negou-se a mudar a tecnologia dela, da câmera analógica para digital. O que aconteceu com ela? Foi a falência, né? Nós sabemos disso. Então, se a empresa não se adapta aos novos conceitos, às novas revoluções, ela perde espaço ou ela vai à falência. Tá? E o que a gente quer com isso? O que a gente quer com a sociedade superinteligente? Uma coisa muito importante, extensão radical da vida, porque o homem é o centro da sociedade. Teremos, ainda é cedo para dizer isso, mas teremos daqui a algumas décadas, talvez, por que não, a gente vai ter uma palestra definindo que as pessoas vão viver 200 anos, 300 anos. Então esse é o limite lá para frente. Né? Então a gente vai chegar também a um ponto de estender também radicalmente, inclusive a qualidade de vida também. Tá? Lá na Europa, que é um país, são vários países, né? Europa são vários países bem desenvolvidos. Eu estive na Alemanha visitando duas universidades. A Jena, que está aqui em cima, e a Braunschweig, que está aqui embaixo. Inclusive, eles tinham aqui embaixo até uma bancada de simulação de indústria 4.0, tudo, né? Eles são bem avançados nisso. Mas eu não perdi a oportunidade como brasileiro, né? Brasileiro, a gente é curioso, né? Acho que vocês também são. Perguntei uma coisa muito pontual. E como é que fica o desemprego com a indústria 4.0? Né? Já que a Alemanha que criou esse nome. Sabe o que ele me respondeu? Em ambas as universidades ele me respondeu exatamente a mesma coisa. Parecia que estava combinado, mas não estava. Ou você aprende a utilizar novas tecnologias, ou você cria, elabora novas tecnologias. Não há mais espaço para profissionais que pensam diferente dessas duas coisas, pessoal. Ou você utiliza novas tecnologias, ou você cria. Tá? Então isso é muito importante. Joia? Aqui eu fui mais elegante na pergunta, mas eu cheguei a perguntar para ele de desemprego mesmo, e ele entendeu muito bem disso. Então ele não vê desemprego se as pessoas usarem novas tecnologias e se as pessoas criarem novas tecnologias, ele não vê desemprego. Inclusive ele vê mais criação de empregos do que desemprego. Então aí uma quebra de mitos que muita gente acha que a indústria 4.0 vai gerar desemprego. Mentira. Ela faz deslocamentos de profissão. Uma profissão que era ruim, defasada, um pouco eficiente, agora vai ser uma outra profissão mais eficiente. Mas você precisa entender como é que essa nova profissão, esse novo segmento. Tá?
Isso é uma ideia de país desenvolvido. Claramente, fica muito claro aqui nessa resposta dele. Então aqui, uma coisa importante também para a gente citar, pessoal, é o nível de inovação. O que é inovação? Tem pessoas que eu conheço, e muitos daqui que estão aqui assistindo, são inovadores por natureza. Eles veem uma coisa nova na hora. Eu quero aquilo ali. Não pensa nem duas vezes. Então vocês, praticamente, aqui, ó, são a segunda parte do gráfico. Ó. Adotante imediato. Você vê uma tecnologia e você compra na hora ela. Né? Agora, os inovadores são bem difíceis de ver, porque eles criam novas tecnologias, novos conceitos. E aqui está o segredo, uma dica para o Brasil também, aqui está o segredo para o Brasil se destacar no cenário mundial. A gente precisa ser mais inovador do que adotante imediato. Adotante imediato é show, excelente. Só que a gente precisa ser mais inovador a ponto de ser pioneiro de coisas novas também. Tá? Aí eu adoto imediatamente. Aqui, por exemplo, são pessoas pioneiras. Aqui em primeiro, 2,5% da população mundial. 13% da população mundial são os entusiastas. Já ouviram falar desses, né? Então, pegam na hora as tecnologias novas. Aí depois nós temos os pragmáticos, que são pessoas que só compram, só usam a tecnologia se elas têm certeza que a tecnologia funciona bem. Senão elas não vão usar. Então já tem um pouco de resistência. Né? Aí aqui, do meio da curva para o final, são aquelas pessoas mais céticas, mais conservadoras, né? E elas só usam a tecnologia quando não tem mais opção. Né? E aí realmente elas usam, e realmente tem uma grande maioria aqui. E os retardatários, ela só vai usar a tecnologia quando alguém falar para ela assim, ó, meu amigo, ou você usa a tecnologia, ou você está demitido. Ou você usa, ou você sai desse projeto. Então, é o último lá, é o 16% dessa curva de inovação. Moral da história, a gente precisa trabalhar no começo dessa curva, de forma mais intensa aqui no Brasil. Tá? Então, essa é uma dica para o Brasil crescer mais. Alicerce, toda tecnologia, toda mudança está na TI. Então, quem não gosta de TI, vai aprender a gostar de TI, porque toda tecnologia nova está envolvendo a TI. Então, TI realmente é uma área que nunca vai deixar de existir, sempre vai crescer muito. Quem é da área de TI, até na pandemia agora cresceu, né? Vocês sabem muito bem disso aí. Até na pandemia cresceu bastante, tá? Então, nós temos aí que é o alicerce de tudo, de inovações e soluções. E é a essência da conectividade também. Tá? Lembrando que se não houver conectividade, não tem inteligência, não tem indústria 4.0, não tem sociedade superinteligente também. Conectividade é a ligação, é a rede sem fio, é o cabo, é a fibra óptica. Tá? Isso é básico, precisa realmente ter. Quando as pessoas me perguntam, mas professor Juliano, né, eu sou professor de pós, de graduação, eu sou instrutor da Furukawa também, já estou há 14 anos com a Furukawa, que é o maior fabricante de fibras ópticas do mundo. Então, quando o pessoal pergunta para mim, mas Juliano, o que é esse negócio de indústria 4.0? Eu queria entender melhor. Então, eu falo para ele essa figura aqui, porque essa figura é muito fácil de entender. Na indústria 4.0, que caminha para o 5.0, que a gente vai falar mais daqui a pouco, eu tenho IoT, que são dispositivos inteligentes que captam dados, armazenam na nuvem e depois é processado na nuvem para gerar inteligência artificial. Então, se não houver isso, meu amigo, não tem indústria 4.0, não tem revolução tecnológica, não tem sociedade 5.0. E o meio de tudo isso, adivinha o que é? Conectividade. É a infra de TI. Se não tiver uma boa infra de TI, não tem nada disso também, não tem inteligência, não tem IoT, não tem nada. Tá? Então isso é muito importante saber, porque as pessoas querem saber também a origem, né? Ou seja, o que precisa ter na base da indústria 4.0 ou sociedade 5.0. E aqui eu tenho outras tecnologias, robótica, tecnologia de sensores para coleta de dados, que é o IoT, né, que a gente conhece, tecnologia de atuadores, biotecnologia, interface homem-máquina, interface humana, nanotecnologia, tecnologia de luz, quantum também, que vocês vão ouvir falar muito nos próximos anos, tecnologia de segurança cibernética também,
IoT já falado, ou seja, tem várias tecnologias que a gente tem hoje em dia no mercado, pessoal, tá? E a gente precisa explorar mais essas tecnologias para gerar mais inteligência, tá? Análise de grande quantidade de dados, inteligência artificial, o famoso Watson da IBM é um exemplo também, tá? Tecnologia do dispositivo, menos consumo de energia para os dispositivos também, tecnologia em rede, computação de borda, são várias e várias e várias tecnologias, tá bom? Mas a grande pergunta, ou seja, o principal da indústria 4.0 e da sociedade 5.0 é a AI, a inteligência artificial. Porque se não houver inteligência artificial, nada disso que eu falei tem fundamento, né? Porque inteligência artificial é o processamento de dados que viram informação, que viram inteligência, né? Então, se não houver isso, realmente não está completo. Então, o que é isso? Aprendizagem da máquina, a máquina aprende, ela fica mais inteligente com o tempo. Máquinas podem resolver problemas complexos, permite até 40% de economia em custos, olha ali que beleza, né? E tem potencial de dobrar as taxas de crescimento econômico do país. Então, vai uma dica aí. Se o país estiver disposto a usar a inteligência artificial, ele pode dobrar a taxa de crescimento econômico mundial. Aqui, por exemplo, no Brasil, né, podemos dobrar as taxas de crescimento tranquilamente se usar mais inteligência artificial. E lá fora já estão usando. A gente está ainda usando de forma bem leve aqui ainda no Brasil, tá? E quando eu falo cenário mundial, estou falando de quê? O grande pioneiro foi a indústria 4.0 na Alemanha. Mas também nós tivemos cidades inteligentes na Ásia, né, que também há muito tempo a gente ouve falar disso. É a Smart Cities, vocês já ouviram falar disso, né? Aí você tem a internet industrial nos Estados Unidos. Você tem Made in China 2025. Olha, eles têm um projeto também, deles lá. E eu tenho o conceito mais atual e o que mais está tendo sucesso hoje em dia é a sociedade 5.0, porque ela acaba incluindo a sociedade inteira e o homem sendo o centro para resolver problemas sociais e globais. Ou seja, muito mais importante do que qualquer outra revolução que a gente viu. E no Brasil, copiar ou elaborar algum modelo de acordo com a necessidade. Eu acredito que no Brasil a gente precisa entender esses modelos que está acontecendo no mundo todo e adaptar para a nossa realidade uma implementação de uma alta tecnologia, ou sociedade inteligente, ou indústria inteligente também. Tá? Então, para vocês entenderem melhor o que é Sociedade 5.0, eu vou explicar um pouco da história. Eu vou ser bem breve nesse material aqui, nesse slide, mas é mais para entender da onde é que veio esse nome 5.0, que não tem relação direta com a indústria 4.0, tá? Então veio lá do homem, olha, ó, da caça e coleta. O homem só caçava e coletava, só isso, em simbiose direta com a natureza, 1.0. 2.0 já veio a evolução à agricultura, irrigação, técnicas, colônias, então já houve uma evolução da sociedade. Porque daí a gente permitiu organizar a sociedade e produzir muito mais. Tá? Aí veio uma outra parte de uma revolução que é a 3.0, que é a indústria. A gente chama de produção em massa. Tá? Ou seja, produzir em grande quantidade, claro, com o advento da energia elétrica também, que aí a gente lembra da história, é aquela produção do Ford Bigode, modelo T, do Henry Ford, por exemplo, frigoríficos também, que faziam abatimento de animais em série também. Então, ali que começou o 3.0, ou seja, eu não estou falando de indústria 3.0 aqui, estou falando de uma sociedade 3.0. Aí eu tenho o 4.0, sociedade 4.0 que nós estamos vivendo nesse momento, tá? Então, é a sociedade da informação. A gente consulta a nuvem o tempo todo e a nuvem retorna alguma coisa para a gente. Aí eu tenho computador, eu tenho internet, eu tenho redes também. Mas só isso não é suficiente. A gente está indo para tudo conectado e com inteligência. Então a gente não vai só mais consultar somente a nuvem. A nuvem vai voltar uma resposta inteligente para a gente. Como se fosse um processamento humano. Muito parecido. Ele vai ajudar a gente a fazer, inclusive, as atividades diárias. Quem tem o Google Home, por exemplo, né? O que é o Google Home? O que é o Siri, da Apple? O que é Alexa, da Amazon? São assistentes virtuais. Já ouviram falar disso, né? Acho que alguns aqui já viram falar. Eu tenho o meu aqui, ó, inclusive, está aqui do meu lado. Né? Tenho o meu aqui também.
Então, esse assistente, que é o meu caso aqui é o do Google, eu pergunto alguma coisa para ele e ele me responde. Eu não preciso ficar procurando na internet. Então, isso já é um indício que a gente está caminhando para a sociedade super inteligente. Que tudo é conectado com tudo e tudo gera informações e gera coisas inteligentes, e não só um dado, e não só uma informação. Essa é a diferença. Tá? Então, só para resumir bem para vocês, para entender muito claramente o que está acontecendo com a gente hoje em dia. Ó, a sociedade 4.0, eu consulto a nuvem, e a nuvem me retorna uma informação. Na sociedade 5.0, é muito mais que isso. Eu tenho a consulta da nuvem, lá na nuvem vai ter o Big Data, a inteligência artificial, e a nuvem volta para mim uma informação inteligente. Vamos lá, o exemplo mais prático para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Porque hoje, no Brasil, na minha cidade, aqui, no meu escritório, a gente já tem um pouquinho de sociedade 5.0. Vou dar um exemplo. Google Maps, Waze, assistente virtual, Siri, Google Home, Alexa, isso já está dentro da sociedade 5.0. Muitas vezes sem a gente até saber, mas já estamos. Porque eu uso a nuvem e eu gero inteligência com base na nuvem. Tá? Então isso é muito importante saber essa evolução. Ainda é parcial, mas está chegando para valer daqui a pouco. Tá? Eles estão fazendo até entregas com drone aqui no Brasil, não é mesmo? Então olha ali, a gente já está chegando longe com isso aí também. Então o que é a sociedade 5.0? É grande quantidade de dados, mais dispositivos que geram dados, mais inteligência artificial, que é, na verdade, vida mais confortável e mais sustentável. Então, o grande objetivo não é fazer uma indústria eficiente somente, é a gente prolongar a nossa vida humana, aumentar a qualidade de vida, fazer uma vida mais confortável e dar mais felicidade e liberdade também para o ser humano. Então, esse é o grande desafio que nós temos com a sociedade 5.0. E quando a gente vai para o Japão, por exemplo, quando é um país muito desenvolvido, o Japão é um caso, Estados Unidos é um caso, alguns países da Europa também são assim bem desenvolvidos, eu gosto muito de citar essa frase do japonês aqui, do Yota. Os robôs não irão substituir o trabalho de ninguém, mas podem fazer atividades que libertem os humanos para coisas mais importantes, na qual sejam realmente necessárias. O ser humano não foi feito, pessoal, para ficar apertando um botão, para ficar girando o parafuso. Isso a máquina faz. A gente foi feito para muito mais do que isso. Então, países desenvolvidos pensam dessa forma. Enquanto que no Brasil, algumas pessoas acham que a automação, a indústria 4.0, está vindo para gerar desemprego. Completamente errado o conceito. Não é desemprego. É deslocamento de funções. Mas só vão estar preparadas as pessoas que se adequarem a esses novos conceitos. Tá? Então, essa é uma grande questão. E não tem mais como fugir. Né? Então, aqui, esta figura é a minha segunda figura que eu gosto muito de mostrar também. Que como funciona uma sociedade 5.0? Eu gosto muito de demonstrar de forma sistemática, passo a passo, como é que funciona. Então, essa figura mostra de uma forma muito clara para vocês. Primeiro, número 1, eu vou coletar dados por IoT, por dispositivos. Pode ser na nuvem, pode ser no sistema, qualquer lugar. Tá? Eu vou armazenar esses dados, item 2, em Big Data. Que eram os servidores, hoje em dia se chama Big Data, que é um grande acúmulo de dados. Após acumular, eu vou processar com inteligência artificial, ou análise simples, ou inteligência artificial mais sofisticada. O Microsoft, Azure, a IBM, Watson, aí tem vários outros, a Amazon tem, a Google tem também, alguns servidores que fazem esse papel de inteligência. E aí depois disso eu vou voltar para o processo 3, para o 4, que pode ser, o que é um processo? Uma máquina, um robô ou um sistema. Isso aqui podemos ilustrar que é a base da indústria 4.0 ou sociedade 5.0. Se não existir isso aqui, meu amigo, não é indústria 4.0 e não é sociedade 5.0 também. Então nós temos o mundo virtual, que é o mundo verde, e o mundo azul, que é o mundo físico. É sempre os dois em conjunto. É assim que é esse mundo novo, que a gente chama aqui simplesmente como mundo cyberfísico, ou seja, sistema cyberfísico. Bom?
E o sistema cyberfísico também é usado na indústria 4.0, não é só na sociedade 5.0. Aí aqui a gente vai falar também de realidade aumentada, realidade virtual e conceitos que a gente está acostumado aí hoje em dia a ouvir falar, né? De uma forma geral, pessoal, tá? Eu gosto muito deste texto, desta frase aqui, né? Porque ela faz a gente refletir sobre o que está acontecendo hoje em dia. A principal questão, observem, não é saber se a máquina é mais precisa e rápida do que os seres humanos, mas se os humanos assistidos por máquinas são mais precisos e rápidos do que os humanos sozinhos. Ou seja, eu não quero competir com a máquina. Se eu competir com a máquina, eu vou perder. Já começou perdendo. Eu quero que a máquina me ajude no meu trabalho. Eu quero que o humano seja assistido pela máquina. Ou seja, é como se eu trabalhasse junto, como se fosse um parceiro, como se fosse um assistente. Tá? Isso já está acontecendo em grandes empresas. E vai acontecer cada vez mais para o nosso Brasil também. Aqui, só para vocês terem uma ideia, como a máquina é poderosa. Não dá para competir com ela. Aqui, um caso muito famoso do Neil Griggs, de uma startup de tecnologia jurídica. Tá? A gente pode aplicar a indústria 4.0 e a sociedade inteligente em qualquer área. Aqui eu estou explicando para a área jurídica. É uma batalha envolvendo 20 advogados contra uma máquina. 20 contra 1. Olha só que interessante o resultado disso. O objetivo, então, é analisar os riscos contidos em 5 contratos, que o advogado chama de confidencialidade. E olha que interessante nesse cálculo todo aí. É porque eles competiram, a máquina com o ser humano. Em precisão, apenas um advogado dos 20 conseguiu a precisão da máquina, ou seja, 94% de acerto. Um só dos 20. E o que a gente faz com os outros 19? Porque deveriam ser iguais, mas não são. A máquina levou 26 segundos para fazer o trabalho de 5 contratos. E o advogado mais rápido demorou 51 minutos. E o mais lento, 156. Então fica claro aqui, pessoal, isso aqui pode ser aplicado para qualquer caso, qualquer área. Fica claro que não dá para competir com a máquina. A gente precisa utilizar a máquina para ajudar a gente a fazer mais com menos erros. Mais eficiente com menos erros. É para isso que a máquina serve. Tá? E eu fiz questão também, lá naquela minha palestra da Fiesp de São Paulo, de mostrar para o pessoal de São Paulo, primeiramente, qual que seria uma classificação de eficiência de trabalho. Até então não tinha uma classificação. Era muito confuso. Então eu preferi fazer mais claro. Então a gente lançou lá na Fiesp em 2017. Eu tenho um trabalho artesanal, todo mundo sabe que é artesanal, não é mesmo? É um trabalho lá que depende muito da criatividade do ser humano. Cada produto sai diferente um do outro, não há como padronizar no zero, no artesanal. Aí logo em seguida eu tenho um manual eu já tenho como fazer padronizações de trabalho. Ou seja, eu posso deixar um produto igualzinho ao outro, mas ainda é mão de obra humana, tá? O manual. Já diz o nome, próprio manual. Aí eu tenho semi-automatizado. Vamos lá, uma parte a máquina faz, outra parte eu faço. Tá? Então é assim que eu faço, um pouquinho cada um. Né? É muito legal esse, e é muito usado no Brasil. Automatizado, é a famosa automação industrial. Né? Ou seja, o que é automatizado? A máquina, de acordo com um programa que a gente chama de uma linguagem de programação, enfim, um algoritmo, por exemplo, algoritmo que é na linguagem de programação, a gente coloca um programinha, uma sequência, a máquina executa. Então isso é o nível 3, pessoal. Aí eu tenho o nível 4. O nível 3 é um robô normal também, tá? Vale a pena citar isso também. É um robô normal também. 4 é o autônomo simbiótico. Uma máquina faz o processo, ela gera dados, os dados são processados, gera inteligência artificial, e a inteligência artificial volta para você, ser humano, bater o martelo para tomar a decisão final. Então isso é o autônomo simbiótico. É uma parceria entre o homem e a máquina. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns casos reais disso. E tem o autônomo evolutivo. Isso aqui eu gosto de colocar porque é uma coisa descontrolada. A máquina evolui sem nós sabermos que ela evoluiu. Ela evolui em inteligência e a gente não tem controle sobre a situação.
É como se fosse não colocar um freio, né, na inteligência artificial, sem freio. Então 5 é o sem freio, o que pode ser muito prejudicial para a nossa sociedade. Tá? Então, como você imagina o futuro? Né? Que está em inglês até. Como você imagina o futuro? Pense como você imagina o futuro. Pense um pouquinho. Será que o teu trabalho é 0? É 1? É 2? É 3? É 4? Se você respondeu 4, você está no caminho ideal. Você está bem no momento melhor da sociedade. Que todos os trabalhos precisam estar adequados num autônomo simbiótico. A máquina gera uma informação, ou seja, uma inteligência. É além da informação. Ela gera inteligência artificial e ajuda você no seu trabalho do dia a dia. Se você está no 3, 2 ou 1, pense, repense, porque você precisa ter mais eficiência. Tá? Isso, todos os países do mundo estão nesta questão de evoluir para o 4. O 5, alguns países não querem evoluir porque é muito perigoso. Deixar descontrolada, digamos, a inteligência artificial. Tá? Uma nova sociedade simbiótica. Então, olha só que interessante. Esse caso eu sempre gosto de trazer para vocês, tá? Porque é muito fácil entender isso aqui. Então, imagina só. O cara não vai perder, aquele cara que mexe nessa máquina aqui, ó, nessa Komatsu, que ele faz, escava um buraco, escavadeira, ele não vai perder o emprego dele, tá? Mas ele vai ter um computador na frente, ó, dizendo, ó, meu amigo, se você cavar um pouco mais lá, você vai pegar uma tubulação de gás. Se você quiser, eu posso regular a máquina aqui para se chegar perto lá, eu paro tudo aqui. Então é como se fosse uma assistência da máquina para ajudar você a não errar mais. Tá? Isso já está acontecendo com várias e várias e várias máquinas. Tá? Imagina só o que você faz hoje. Como robô e máquina pode ser o seu parceiro? Pense nessa pergunta que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Faça alguns momentos de reflexão. Como um robô, uma máquina, um sistema poderia ser o seu parceiro? Pense nisso. Vai ajudar bastante aí no que você já faz hoje em dia. Aqui nós temos outro caso da Enevo, né, que é um caso muito conhecido a nível mundial, que com pouco dinheiro eles conseguiram revolucionar o sistema de coleta de lixos. Tá? Aconteceu lá na Europa isso aqui, tá? Olha só que fantástico, pessoal, a ideia deles. Antes era muito difícil de coletar lixo nas casas, porque eu chegava na casa, aí aquela lixeira não estava cheia. Imagina só, o caminhão tinha que pegar, levantar a lixeira e não tinha nada lá dentro. E eles viram que estavam perdendo muito tempo com isso. Porque em alguns países o lixo não tem aquela pessoa que vai lá pegar um saco de lixo, vai colocar lá no caminhão. Não, não é assim. O caminhão chega, é uma máquina, ele pega como se fosse um bag, né, uma grande caixa, ele pega aquele bag e coloca lá em cima do caminhão para descarregar. E estava tendo uma ineficiência incrível, muito grande. E eles estavam comprando muitos caminhões e estava gerando um prejuízo de eficiência. O que eles fizeram? Colocaram um sensor em cada lata de lixo padronizada. E o sensor tinha a capacidade de detectar a quantidade de lixo que tinha naquela lixeira. Moral da história. Com esse dispositivo de sensor IoT e Big Data e inteligência artificial que eles fizeram também, eles faziam rotas. Ou seja, eu vou passar por rotas diferentes todos os dias, mas eu vou otimizar a rota. Então eu não vou só lá naquele dia combinado lá, eu vou otimizar. Só quando estiver cheio ou uma porcentagem cheia eu vou passar então para pegar o lixo. Senão eu não vou passar. Olha só que interessante, eles conseguiram reduzir 50% de caminhões neste exemplo aqui. Tá? Eles reduzem também o congestionamento, porque vai ter menos caminhões nas estradas, menos impacto ambiental também. Ou seja, é só pensar um pouco. Eu sempre costumo dizer, se você coloca um sensorzinho a mais em alguma coisa que você faz, o negócio começa a ficar inteligente. Tá? E só sensor não fica inteligente, porque só sensor só gera um dado. Você precisa ainda ter o processamento dos dados e da informação, que é a inteligência artificial. Tá? Então é isso, pessoal. De uma forma bem sistemática, tá? Olha só, eu tenho, por exemplo, a AI, inteligência artificial, sendo aplicada para
preferências pessoais, como a gente já falou, para planos de viagens, mobilidade, clima, trânsito. Olha só, redução de acidentes também, condução autônoma. Olha que interessante esse aqui, ó. Esse aqui era bem engraçado, porque em 2017 eu falava nas minhas palestras o uso de drones para transportes. Aí as pessoas falaram, ah não, professor Juliano, isso aí é viagem. É viagem ou não é viagem? Não é. Já está acontecendo, e até mesmo no Brasil. Já estão fazendo testes aqui no Brasil com entrega de pizzas e entregas em vez de pelo transporte comum, eles estão entregando para drone. É só testes por enquanto. Lá nos Estados Unidos já está funcionando as entregas por drone. Japão também. Idosos deficientes em movimentos com sistemas autônomos, ou seja, vai ter um carro que pega o idoso e leva até o hospital, leva até o supermercado. Então ele não vai dirigir, não vai fazer nada. Ele só entra no carro e ele vai ser levado sozinho lá. Redução de emissão de CO2, vai ter mais carros elétricos também. Estímulos de consumo para facilidade de transportes também. Ou seja, se a gente tem uma facilidade de transporte com drone, com a pessoa idosa que vai ser levado em qualquer lugar, a gente tem um estímulo de consumo, o que vai melhorar o país em relação à economia também. Saúde, isso aqui é muito legal. Olha só, vida confortável, uso de robôs para apoio vital e parceiros de conversação. Isso aqui também, até algum tempo atrás, era visto como ficção científica, mas não é não. Já foi feita uma pesquisa que alguns idosos estão morrendo por solidão, por exemplo. Não tem com quem conversar. Agora, com Siri, com Alexa, com Google Home, você conversa com assistentes pessoais e pede até informações, até dicas, até coisas curiosas, né? Então, isso já está mudando. E vida saudável, detecção precoce de doenças. Por exemplo, com a sociedade inteligente, eu consigo detectar que você vai ter câncer daqui a 3, 4, 5 anos. Eu consigo detectar que você vai ter um problema grave daqui a 7, 10 anos. Mas por que eu consigo fazer tudo isso? Porque eu tenho uso de sensores, sensor de temperatura, de respiração, de pressão sanguínea, de glicose, GPS, vários sensores que podem ser até mesmo a roupa das pessoas. Tá? E daí o médico tem a condição de monitorar o paciente, não precisa do hospital, não precisa da UTI, ele pode ficar em casa. Então, do próprio quarto dele também. Olha só, pessoal, o grande mundo novo que nós temos daqui para frente. Tá? Oferecer, então, tratamento ideal por meio de compartilhamento de dados fisiológicos e médicos, ou seja, o médico vai ter acesso aos dados do paciente, então o médico vai ser alertado por um sistema de inteligência artificial dizendo, ó, aquele paciente lá, o negócio está feio, dá uma atenção para ele lá. Então esse vai ser o assistente do médico, por exemplo. Tá? E uso de robôs para apoio de cuidados à saúde também. Bem-vindos ao mundo 5.0. Manufatura vai continuar expandindo. Vai ter manufatura flexível, manufatura inteligente, gerenciamento de estoques com fornecedores inteligentes, indústria conectada, plantas produtivas com inteligência artificial, robôs também, mão de obra otimizada, ou seja, eu posso produzir um baixo volume também na indústria, com uma grande variedade, não tem mais aquele negócio de produzir 1.000 peças, 10.000 peças, pode produzir um lote bem pequenininho e vai ser ainda muito bom, não vai ser, digamos, ineficiente, né? Porque eu consigo projetar máquina para fazer vários produtos numa esteira só, numa fabricação só, por exemplo, com a indústria 4.0 e também 5.0. Transporte colaborativo, preços mais baixos, e também, claro, tem várias e várias questões importantes aqui. A agricultura, não podemos deixar de citar aqui também. Agricultura inteligente, drones que podem monitorar, bater fotos lá de cima, para ver como é que está a produção, tratores autônomos que a gente já tem. Inclusive, saiu um artigo meu na Vale, na revista Walk da Vale, inclusive algumas semanas atrás, que eu falei sobre isso. A área mais avançada no Brasil não é a indústria, é a agricultura. Na agricultura a gente tem tratores autônomos, por exemplo, tá? Que fazem alta produção. Tá? Coleta de dados automatizada por meio de drones também.
automatização da parte da água também, dessa área rural também. Então, assim, ó, vamos lá. O que eu imagino para a agricultura? Que algumas pessoas da cidade saiam daqui da cidade e agora vão morar lá no ambiente rural, ganhando muito mais do que morando aqui na cidade. Escrevam o que eu estou dizendo, porque vai acontecer isso. Porque lá no ambiente rural eu posso fazer uma mini fabricação, uma mini indústria, usando o conceito de sociedade inteligente. E eu consigo, inclusive, gerar até mais renda do que na cidade. Pense nisso. Compartilhamento de experiências, know-how, produção de culturas, ou seja, eu posso ter produção de todas as frutas e verduras em todos os ciclos do ano. Eu não estou falando aqui de transgênico, eu estou falando de deixar o ambiente com a temperatura e umidade controlada para produzir esses produtos aí. Tá? Prevenção de desastres. O Google está com um projeto bem interessante de reduzir a zero os acidentes. Eles estão começando por táxis, por transportes, e eles querem chegar a nível zero. Vão lançar em breve os resultados aí do projeto deles. Então, bem interessante, tá? Todos os países do mundo, até a Apple também está com um projeto desse. Então, olha ali, ó, aqui nós temos, se houver, por exemplo, um desastre, a gente falou de mobilidade há pouco, mas se houver, por exemplo, um desastre, a gente tem abrigos e assistência por meio de smartphones. Tudo vai ser concentrado no smartphone e vai ser um canal só de sobrevivência. Por exemplo, aquelas pessoas que teve aquele problema todo da Vale, né, que estourou uma barragem, morreram várias pessoas. Se eles tivessem, por exemplo, roupas de assistências, a gente poderia detectar onde essas pessoas estavam enterradas, por exemplo, para socorrer elas a tempo. Mas a gente não tinha essa tecnologia, então morreram várias pessoas. Tá? Então, desastres também é importante. Porque na própria roupa tem sensores que podem, em um caso de desastre, serem detectados por máquinas. Tá? Realizar entrega por meio de materiais de socorro também, com drones, veículos autônomos. Então, tem várias ideias aqui, tá, pessoal? Veículos autônomos, veículos elétricos, as casas que produzem energia elétrica, já falei também para vocês, né? Então, tudo isso é uma sociedade super inteligente. Mas agora, pare para pensar um pouco. Imagina só a possibilidade que você tem de fazer projetos, novas ideias e implementações de tudo isso. Tudo isso para resolver problemas sociais e globais. Por exemplo, aqui a gente tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Eu vou acabar com a pobreza, vou acabar com a fome zero, enfim, tem uma série de itens. E a Sociedade 5.0 está relacionada, sim, a essas questões. Tá? Então, ela está ligada 100% com as questões ambientais. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Vão resolver problemas. Quais são esses problemas? Olha ali, ó. Cidades que são poluídas, cidades que têm trânsito, então agora a cidade vai ser inteligente. Então eu vou ter benefícios. Quais são as tecnologias que a gente vai usar para resolver tudo isso? Big Data, IoT, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade híbrida, que não veio ainda direito para o Brasil, né? O Brasil ainda não pegou esse conceito ainda. Aqui no Brasil a gente só usa a realidade aumentada e realidade virtual, né? Aqui uma realidade híbrida, MR também, é nova para muitas pessoas aqui. Cloud, 5G, 5G está vindo com força no Brasil. Edge, que são dispositivos que economizam energia elétrica. Tem uma série de dispositivos, de tecnologias disruptivas que vão recriar as profissões. Então, aqui vocês estão vendo aqui, fintech. Qual é a mais famosa delas? As fintechs, né? O que é fintech? São empresas, startups, que vão fazer soluções para o mercado financeiro muito melhor do que aqueles bancos tradicionais. Fintech é a mais famosa. Então, era para ser financeira, a área financeira, mas não, é fintech. Então, tudo termina com tech. Todas as áreas que tiverem o uso de tecnologias disruptivas vão ter o final dela tech. Vão ser startups e empresas tech. TowerTech, GovTech, CivicTech, JobTech. Né? Por exemplo, EduTech. A gente estava comentando até, Daniel, um tempo atrás, aí, das EduTech, EdTechs também,
que são empresas, startups que fornecem uma aprendizagem muito melhor para o aluno, com realidade virtual, com óculos, um monte de coisas, que são as EdTechs, tá? Então, ou seja, é outro mundo, né? A gente não tem mais aquele mundo tradicional que a gente tinha até então. Então, vai ganhar muito dinheiro, né? Já alerto aqui a vocês, quem estiver explorando essa questão aqui, né? Vai ter muita oportunidade para todos. E eu só lembro daquela frase que você não pode esquecer. Você não pode esquecer. Saiu daqui, tem que lembrar. Ou você utiliza novas tecnologias, ou você cria. Então você vai ter que pensar numa das duas. Pelo menos uma, tá? Tudo bem? Agora aqui, ó, muito cuidado também com a segurança, tá, pessoal? É muito bonito falar de IoT. Eu tenho aqui na minha casa uma casa inteligente. Eu, por exemplo, quando eu quero ligar uma lâmpada, eu falo, ok, Google, eu uso o Google aqui. Ligar o lustre. Ó, acabou de me responder aqui. Ele já me entendeu aqui. Então, certo, ligou o lustre lá da minha sala. Então, ou seja, eu consigo comandar a minha casa. Isso é utopia ainda no Brasil. Eu consigo ligar, desligar a lâmpada, mas de nada disso adianta, pessoal, se não tiver segurança. Olha só, aqui uma indústria foi invadida. Olha só, uma indústria foi invadida, uma siderúrgica. Adivinha o que aconteceu? Os hackers invadiram, adivinha, dá pra ver aqui, né? Deu um desastre. Os hackers queriam brincar lá de jogar o líquido aqui, ó, deu um desastre lá na indústria. Aqui o hacker, ele entrou no sistema do carro, da multimídia do carro, e ele conseguiu frear e comandar o carro à distância. Olha só que interessante. Esse outro aqui, ó, que interessante também, lá em Estados Unidos, ó. Eles dispararam a sirene de alerta à madrugada, às 4 horas da manhã, do teu melhor sono. Então o hacker invadiu o sistema de alerta de tsunami, alerta de, sei lá, alguma coisa assim, e acordou todo mundo lá na cidade. Então isso não pode acontecer, tá, pessoal? Olha só, tocou 156 sirenes ao mesmo tempo e acordou todo mundo lá da cidade. Então faça, mas faça bem feito. Pense no hacker ético. O que é o hacker ético? É uma pessoa que vai proteger a tua TI para não ser invadida. Pense nisso também. Tá? Se você não pensar, você vai perder a credibilidade. Tá? Não adianta nada usar tecnologia nesse caso. Então, vocês acham que é uma ameaça ou é uma oportunidade? Um sistema de inteligência artificial faz o trabalho das pessoas ou... você lembra aquele copo meio cheio, né? Copo meio vazio? Já viram falar disso ou não? Tem pessoas que enxergam um copo meio cheio. Tem outras que enxergam um copo meio vazio. Já viram isso? Então, será que ele faz o trabalho das pessoas ou será que ele auxilia em diversas possibilidades, cenários, inteligência para tomar melhores decisões? Será que o robô gera desemprego ou será que ele colabora para o homem não errar e ser mais eficiente? Então pense nisso também. Tá? Então, o que a inteligência faz? Só para encerrar a palestra aqui, tá? Para cumprir o horário, né, Daniel? O Daniel que me convidou para a palestra, obrigado. Né? E a inteligência artificial, basicamente, é algoritmos, tá? Mas por meio de algoritmos, por meio de programações, ela faz uma capacidade que até então o computador não fazia. Que é você comparar situações e fazer uma decisão inteligente, semelhante ao ser humano. Então aqui a gente chama de machine learning também, e a gente vai deixar de lado aquele trabalho repetitivo, maçante, de forma contínua, e a gente vai economizar tempo. Tá? Então, dica para você que está ouvindo aí, estude. Se você não estudar, você não pode ficar naqueles trabalhos manuais, porque não vai ter eles no futuro. Tá? Com a inteligência artificial, com os robôs, com sistemas, com máquinas, não vai ter muitos trabalhos. Então você precisa ser mais útil do que simplesmente um trabalho operacional. Tá? E só para deixar claro, é um rolo compressor isso aqui. Não tem como frear isso aqui. Tá? Ou a gente conseguiu frear o computador, ou será que a gente conseguiu frear a internet? Ou será que a gente conseguiu frear o WhatsApp? Não conseguimos. Tá? Então é uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade das pessoas. Precisa ser mais inovadora.
Então a inteligência artificial, ela pensa como seres humanos, atua como seres humanos, pensa de forma racional e até mesmo pode raciocinar como o ser humano faz também. Se eu aprender, se eu ensinar, por exemplo, o robô a pensar de forma adequada, ele pode vir a se tornar mais inteligente até mesmo do que o ser humano nas decisões. Tá? Então vai uma dica aí para vocês. Lembrando que a máquina no começo, ela é burra, ela não é inteligente. Você precisa alimentar a máquina, você precisa testar a máquina precisa ter certeza. Quando a máquina acertar, ela, beleza, quando ela errar, ela já não vai por aquele caminho mais. Então eu preciso deixar a máquina inteligente, ela não é inteligente a primeiro momento. Tá? A União Europeia, ela acabou freando um pouco a evolução da inteligência artificial. Então você não pode desenvolver inteligência artificial lá na Europa de qualquer maneira. Existe uma norma europeia para desenvolver. Então você precisa ter garantia e supervisão do controle humano, privacidade, robustez, responsabilização. Se uma máquina matou alguém, se um robô matou alguém que tem inteligência artificial, alguém tem que ser responsabilizado, até porque a máquina não pode ser, tá? Transparência, diversidade, não discriminação, justiça, enfim, tem várias coisas aqui. Então eles colocaram regras, não pode ser usado de qualquer jeito a inteligência artificial. Tá? A gente chama de Diretriz Europeia 2019. Tá? É bem atual. E para fechar, o grande propósito da sociedade superinteligente é o ser humano, é o homem, para dar conforto para ele, para dar vitalidade para ele, para dar alta qualidade de vida para ele. Sem o humano sendo o centro da sociedade, eu não vejo muito propósito. Porque se a gente for falar só de uma indústria eficiente, nós somos o centro da sociedade, o homem. Então é a gente que precisa ser. Então a gente precisa falar em resolver problemas sociais e globais. E parar de ficar falando só de eficiência operacional. Tá? Isso já foi, já passou. Agora a gente vai falar de resolver problemas sociais e globais, aumentar a qualidade de vida, aumentar a vitalidade, aumentar o conforto, aumentar a eficiência, aumentar, ou seja, em geral a qualidade de vida, pessoal. Essa que é a grande questão. Tá? E aqui vai um convite para vocês também. Aqui estão mais de 150 cursos também, que você pode ver um pouco mais aí com profundidade da Sociedade 5.0, Indústria 4.0, que é o site Fenômenos Aprendizagem. Tá? Então você pode entender aí mais, né? Por exemplo, participando de um curso de 2 horas, por exemplo. Aí você já aprende uma coisa bem nova lá, bem legal. Até mesmo serve de curso de extensão para vocês que vão se formar aí, futuros graduandos ou até mesmo pessoas que estão fazendo cursos em geral. Tá? Muito bom. Aqui está o meu contato. Eu tenho rede social aí, LinkedIn, eu gosto mais do LinkedIn. Tá? Eu tenho um canal no YouTube também. Então tem mais de 1.200.000 minutos visualizados nesse canal. Eu falo bastante sobre Sociedade 5.0 e Indústria 4.0 também nesse canal. Tá? Vocês podem me acompanhar aí tranquilamente, tá bom? Então vocês vão me encontrar lá, eu mudei o nome recentemente, tá? Então vocês vão digitar Sociedade Inteligente, né? Ou o meu nome, Juliano Heissmann Reiner, e vocês vão encontrar então esses vídeos, tá bom? Gratuitos nesse caso. Bom, então é isso, muito obrigado, eu agradeço aí a atenção, e agora eu devolvo a palavra para os organizadores, novamente agradecendo, né, porque é muito importante falar desse tema muito atual para vocês, é importante que vocês realmente entendam que esse tema está tomando uma proporção até muito maior do que a gente imaginava, porque estamos em pandemia agora. E a gente está crescendo muito mais do que estávamos até o ano passado. Estamos quebrando barreiras, inclusive. Tá? E eu deixo aberto também agora, final, para perguntas, devolvendo a palavra, então, para a organização. Muito obrigado. Obrigado, Juliano. Foram tantas informações, tantas coisas interessantes. Eu gostaria de fazer, primeiramente, uma pergunta, depois eu passo a palavra ao Francisco, ao Lúcio e ao Pedro, para fazer algumas perguntas, né?
Sim. Você havia comentado bem que uma das questões da sociedade 5.0 é que uma das grandes assim, questões é que ah, o- que as pessoas estão no centro são centro bem, estão no centro, né? É. Mas e as soft skills e bem, enfim, também são bem relevantes, né? O que que você acredita dessas soft skills e que são as mais importantes ou que dessas o que você acredita que dessas que são mais importantes na relação entre profissional das pessoas das que você estava comentando? O que que você pode nos falar? Tá. É bom, a gente vai deixar aquele lado de ser muito eficiente, por exemplo. O computador é muito mais eficiente que a gente. Então a gente vai deixar essa questão de processamento de dados, porque assim, ó, vamos ser sinceros, tá, pessoal? Eu sou muito sincero, sempre nas minhas apresentações. Tem gente usando planilha de Excel até hoje para controlar alguma coisa da tua indústria e empresa. Isso é passado. Se você pegar essa planilha Excel, deixar ela em contato com a nuvem para gerar Big Data, aí sim você está no caminho certo. Agora, se esse Excel, que você armazena informações ali, só fica ali, e o pior, tem pessoas que ficam processando dados para tirar uma conclusão, isso é passado, pessoal. Então a gente tem que abandonar esse velho mundo e ir para o novo mundo. A gente vai processar os dados com inteligência artificial. Então a gente vai deixar aquele lado de trabalho maçante, braçal, para a máquina fazer. E a gente fica do lado da criatividade, a gente fica do lado de gestão de pessoas, a gente fica do lado de a indústria, vamos lá, a máquina voltou uma informação inteligente para mim. E essa informação inteligente, será que ela é inteligente mesmo ou não? Então ela voltou alguma coisa inteligente para mim e eu, ser humano, junto com a minha inteligência, vou decidir o que é melhor. Porque às vezes um cenário que a máquina faz acaba sendo até muito mais inteligente do que eu faço. Vou dar um exemplo. Aqueles carros da Tesla. Será que você conseguiria fazer, digamos, muito bem uma direção como o computador faz? Você conseguiria fazer uma direção como se fosse autônoma, toda retinha, bonitinha, frear em cima da hora? O ser humano não tem capacidade de rapidez. Enquanto que a máquina processa milhões de dados, a gente processa algumas dezenas. E olhe lá. Então a gente não pode competir com a máquina em relação a isso. A gente tem que tirar essa ideia, né, de competir com a máquina. E essa questão do Excel só foi um exemplo, tá? Mas eu posso trabalhar também com dados do meu sistema. Tá? E a máquina pode fazer muita coisa, então ela retorna uma inteligência para mim. A gente precisa evoluir nisso. Quem é da TI de vocês aí, precisa desenvolver softwares com capacidade de inteligência artificial também. E não só o nível 3, que é o automatizado. Vale uma dica aí para vocês também que estão me ouvindo. Tá? Então, a gente precisa evoluir nessa questão. Então, o ser humano, resumindo, vai fazer o melhor do ser humano, que é a capacidade mais humana de decisões envolvendo o computador também, decisões envolvendo o lado emocional e também racional, os dois, né? Aquela parte de gestão de pessoas que estava um pouco abandonada, a máquina estava em auge hoje em dia, então a gente vai trabalhar nessa questão. A gente chama de simbiótica, pessoal. A gente vai trabalhar com um sistema simbiótico. Uma parte a máquina faz, outra parte a gente faz. Se a gente for para esse lado, a gente vai evoluir muito, muito mesmo. Tá? Alguma coisa a mais? A gente tem algumas perguntas aqui no chat e acho que os colegas também que quiserem perguntar, pode ficar à vontade. Não sei. Acho que seria interessante a gente ler a do chat primeiro. Depois eu vou ler aqui então. O Antônio, ele fez uma pergunta, ele lembrou ali da sua apresentação, Juliano, que você comentou que com o avanço da tecnologia vai haver uma redução ali de 40% aproximadamente, né, do custo de produção, enfim, você colocou esse número. E a questão dele
será que isso vai fazer também com que a questão salarial da sociedade melhore por conta dessa redução do custo de produção? O que eu falo e o que grandes players mundiais falam, como o Microsoft, por exemplo, é que não vai haver um desemprego a princípio, vai haver um deslocamento de profissões. Profissões que não existiam, estão existindo agora. Né? Por exemplo, quem há 20 anos atrás ia falar que ia ser um influencer, por exemplo, no YouTube? Ninguém. Não é verdade, pessoal? Quem ia falar há 10, 15 anos atrás que ia ser um cientista de dados? Não é verdade? Isso são conceitos mais novos, ou seja, a gente vai deslocar profissões. E profissões tradicionais, como advogado, como médico, elas vão usar de altas tecnologias de maneira simbiótica, sempre simbiótica, ou seja, eu vou aproveitar a inteligência do computador para o meu trabalho. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo de médico. Por exemplo, o que o médico poderia fazer? A Covid-19, por meio de um raio-x, eu consigo detectar somente com uma foto de raio-x se a pessoa está com Covid-19 ou não. Agora, o médico não consegue fazer isso. Ele não consegue ver o raio-x e constatar que a pessoa está com Covid só pela foto. A máquina consegue. Por quê? Porque ela processa milhões de dados por segundo. Então, a máquina ajuda o ser humano a fazer mais rápido e melhor. Se vocês entenderem que a máquina ajuda o ser humano a fazer mais e melhor, e que teremos deslocamentos de profissões, a gente não vai ter desemprego a princípio. Não vamos ter um impacto em relação ao desemprego. É o que pensam alguns países desenvolvidos. E é uma pena que muitas pessoas aqui no Brasil não pensam dessa forma. Certo, obrigado. Tem uma outra questão aqui do Bruno, que ele levanta a questão do lixo eletrônico. Se existe algum projeto ou perspectiva de reaproveitamento, recuperação. Acho que você até colocou ali um exemplo de lixo. Isso, legal. Lixo eletrônico, né? Sempre vai existir, não tem jeito. Isso é difícil de se livrar disso, né, pessoal? Só que a questão do lixo eletrônico, a gente precisa encontrar mecanismos para reaproveitar melhor eles. E não simplesmente jogar. A gente até tem, hoje em dia, alguns mecanismos, mas deveriam ser otimizados. A gente precisa melhorar esse reaproveitamento de eletrônicos. Tá? Porque se você for parar para pensar, a indústria ela é muito dinheiro o tempo todo. Quanto que eu vou gastar para reciclar, para trazer de volta nessa matéria-prima, um ouro que estava dentro do eletrônico, e quanto que eu vou gastar para comprar ouro? Ela faz o cálculo. Se ela acha que é mais caro, digamos assim, reaproveitar, ela vai comprar matéria-prima bruta. Então, enquanto que não houver incentivos do governo para a questão de lixo eletrônico, que vai ter muitas deduções de impostos, por exemplo, incentivo, e realmente seja barato, né, fazer isso, as indústrias vão acabar comprando pelo mais fácil, que é a matéria-prima direta, sem passar pelo lixo eletrônico. Então, se a indústria não está interessada em voltar alguma matéria-prima novamente para a indústria, qual é o interesse das pessoas reaproveitarem o lixo eletrônico? Então tem que ter a demanda. E essa demanda é puxada pela indústria, geralmente. Só que é puxada por incentivos do governo que dizem, faça isso, que você vai ter deduções de impostos, por exemplo, e você vai ter vantagem. Né? Então isso é uma coisa muito maior do que a gente imagina. Tá? E lembrando que a indústria vai fazer algo que é bom para ela. Se ela vê que a matéria reciclada é mais cara que a matéria-prima bruta, ela vai comprar o bruto. Né? Então a gente precisa melhorar esse ciclo. Né? Tá? E com certeza, a gente tem muito caminho ainda para andar. Tá? Muito mesmo, tem muito trabalho. Tá? Só um rápido comentário aqui. Eu morei na Alemanha e eu falava para os alemães lá, nossa, meu sonho é morar aqui na Alemanha, né? Eu falava isso em 2008. Aí ele falou assim para mim, não, Juliano, não faça isso. Aqui o mercado está saturado. Muitas das coisas as pessoas já aproveitaram aqui. No Brasil você pode ganhar muito mais dinheiro, porque lá está tudo ainda para fazer, tem muita coisa que não está feita, então aqui você pode ganhar muito mais. E não é que é uma verdade, só que as pessoas não param para pensar nisso. Não é verdade? Legal, é isso aí.
Podemos seguir aqui nas perguntas do chat. O pessoal está perguntando bastante coisa. O Vitor, ele comentou sobre aquele filme, acho que é da Netflix, que é o Dilema das Redes. Eu não assisti ainda, mas tem se falado bastante. Sim. E o Vitor coloca aqui que o filme, né, coloca em xeque esse mundo de big data, informações. E aí ele queria ver qual a tua opinião sobre esse conteúdo do filme. Tá, a minha opinião é que eu não sou, vamos colocar, não sou um cego em relação ao que está acontecendo. Tá? Tem problemas, tá? Algumas redes sociais estão abusando, né, da autoridade, do poder, tá? Até demonstrado no próprio vídeo. Quem não assistiu ainda, assista. É um dos melhores documentários e filmes que já lançaram nos últimos 10 anos. Não deixe de assistir, tá? Vale a pena, e vale a pena você repensar algumas coisas também. Então, assim, só para ver o impacto para mim que gerou isso, eu cancelei uma conta de rede social logo em seguida ao ver o filme. E eu sou da área da TI. Eu não devia fazer isso. Mas olha só, entenderam a ideia? Então, assim, é tão impactante o que eles falam lá, que você está certíssimo. O Vitor falou, né, Vitor? Porque é impactante. As empresas, elas querem ganhar dinheiro. E elas ganham muito dinheiro. Você é o produto. Ela fala isso na rede, no Dilema das Redes. Você é o produto, você sabe aquelas marionetes, né, que você vai sendo manipulado o tempo todo? Então eles falam muito nessa série, tá? Só que vamos ser sinceros, se eu canalizar para resolver problemas sociais e globais, resolver problemas da nossa sociedade, será que não seria legal? O Dilema das Redes, pessoal, é diferente. Eu uso Big Data também, eu uso realmente, né, vocês têm razão, só que ele está trabalhando com as tuas informações, os teus dados. O conceito de sociedade 5.0 é diferente. Eu estou usando a tecnologia para resolver problemas globais e sociais. Ou seja, melhorar a nossa sociedade. A gente quer melhorar a nossa sociedade. A gente não quer piorar ela. Então, sim, ela é muito bem-vinda. Mas eu concordo com vocês em relação ao dilema de redes. A gente precisa refletir mais sobre o uso de dados. E tem muita rede social abusando do poder em relação a isso. Tá sendo ruim para nós, seres humanos, em relação a isso. Tá? Obrigado, Jano. Tem mais algumas aqui. Aí a pergunta do Sebo Virtual aqui. O que acontecerá se os robôs se automatizarem, se programarem sozinhos e não haver mais controle sobre isso? Acho que isso é uma questão até de filme, né, Juliana? De filme. Se vocês assistiram os filmes de ficção científica, acho que era Exterminador do Futuro, né, esses filmes aí, ele fala, claro que ali ele mostra uma forma exagerada, né, da máquina dominar o homem, lembra, né? Ou seja, exagerado para causar medo mesmo, né? A máquina não tem todo aquele poder, tá? Mas nós não podemos esquecer que a máquina tem um crescimento exponencial. Então, lembra aquele slide que eu coloquei aqui para vocês, que o nível 5, né, é um nível autônomo descontrolado. A inteligência artificial pode ser mais inteligente, e eu não tenho controle sobre a situação. Então, voltando agora, uma coisa que eu mostrei também aqui na apresentação. Diretiva Europeia de Inteligência Artificial 2019. Ela colocou um freio, né, na inteligência artificial. Ela falou que a inteligência artificial ela precisa ser responsabilizada por quem criou, ou a indústria, ou a empresa, ou o autor do projeto. Então, meu amigo, aí é um freio. Então a máquina não vai poder se tornar super inteligente sem controle. Tá? Então a diretiva europeia é a mais atualizada que nós temos no mundo todo. E ela vem, talvez, para o Brasil em breve. Você colocar um pouco de freio nessa evolução toda da inteligência artificial. Mas, assim, voltando novamente a falar aquilo que eu falei. Não há, pessoal, como frear tudo isso. Por mais que a gente... eu sou contra. Tudo bem, você pode ser contra. Mas ou você usa novas tecnologias ou você cria. Se você não tiver nesses dois, meu amigo, você não tem espaço. Então, a internet veio, o WhatsApp veio, as redes sociais vieram e a gente vai com ela também. A gente está numa sociedade assim. Então, ela vai vir. Agora, de que maneira, de que agressividade, não se sabe.
Não se sabe se as máquinas vão pensar sozinho, por exemplo. Não se sabe se a gente vai ser simbiótico com elas. Não se sabe se a gente vai ter a diretiva europeia aqui no Brasil. Ainda está uma questão não definida, tá? Mas eu não sei. Isso aí é muito cedo ainda para falar na evolução de tudo isso. Mas uma coisa eu digo, precisa haver um controle na evolução da máquina. Mais cedo ou mais tarde a gente precisa pensar nisso. Como a Europa pensou com a diretiva europeia. Mas não é nada que vocês saiam com medo, por exemplo, agora eu estou com medo do meu celular. Não, capaz, não precisa ter medo em relação a isso. Eu estou falando de coisas muito mais avançadas, né? Tá? Por exemplo, um robô que, ao ver uma peça no chão de fábrica, ele já começa a produzir a peça sozinho, sem eu dar uma instrução para ele, por exemplo. É isso que eu estou falando, que é uma inteligência artificial muito avançada. Tá? É nesse propósito aí. Legal. Vamos seguindo aqui, então. O Vitor fez mais uma pergunta aqui. Se na implementação de uma sociedade 5.0, dá para comparar um país de capitalismo periférico, Brasil, no caso, com um país desenvolvido, como, por exemplo, Alemanha e Japão? Eu achei interessante o Vitor falando capitalismo periférico. É bem isso mesmo, né? Porque a gente vive um capitalismo, mas a gente segue muitos países. A gente não tem uma identidade... Vamos lá, tudo bem, você fala que o Brasil tem uma identidade, mas se você for ver exatamente, é um pouquinho do Japão, é um pouquinho da Europa, é um pouco dos Estados Unidos, não é mesmo? A gente se baseia muito nos conceitos mundiais, né? Então, nesse caso, ela é possível fazer, tanto é que ela já está sendo implementada no Brasil, drones, tratores autônomos, drones que entregam as coisas, tratores autônomos, o Google Maps, o Waze, ou seja, isso já é a sociedade 5.0, só que ela não está sendo feita de forma completa ainda, mas parcial já está, tá? Então, eu vejo que isso é um caminho sem volta, não há como a gente voltar mais atrás, tá? A gente não é uma ilha, o Brasil é um país que ele é globalizado, ele não vai deixar de ser globalizado, tá? E sempre quando tem um mundo globalizado, a gente segue as tendências mundiais. E não é, aqui não vai ser diferente. A gente vai seguir também. Atrasado? Vamos seguir atrasados. Mas vamos seguir. Legal. Aí a Franciele colocou aqui uma última aqui do chat, que é sobre educação pós-pandemia. Na sua opinião, teremos uma evolução? Se sim, de que forma você imagina que será, no caso, essa evolução em relação à educação, formas de ensinar? Olha, educação, a gente precisa evoluir muito aqui no Brasil, tá? Eu tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, na Alemanha, e o jeito deles ensinarem lá é bem diferente do que aqui no Brasil. Eu fui com a ideia, por exemplo, de aprender como aluno na Alemanha, mas eu cheguei lá e eu vi uma coisa totalmente diferente. A começar pelo jeito que o professor ensina. Você, aluno, precisa estudar em casa. Se você não estudar em casa, você vai lá fazer perguntas inteligentes para o professor, você vai fazer pergunta mais avançada para o professor. Você não chega querendo que o professor explique tudo, por exemplo. Então, se a gente não sair desse nível, para um nível mais elevado, vai ser difícil a gente avançar aqui no Brasil. Então, o estudante ele precisa ter mais autonomia, ele precisa fazer o papel de ser, não só esperando que as pessoas ensinem, mas que ele realmente seja o elemento principal do aprendizado. E outra coisa, ensino online, caros amigos, vai ser a hibridez, ou seja, ensino online mais o físico, isso aí vai continuar cada vez mais forte daqui para frente. Não vai deixar de existir só por causa da pandemia, se a pandemia acabar. A gente vai expandir cada vez mais essas questões. Eu vou dar um exemplo. Na empresa que eu trabalho, da Furukawa, uma grande parte dessa empresa está parada por causa da pandemia. E outra parte não. Mas, resumindo a história, nessa empresa que eu trabalho, algumas pessoas nem vão voltar mais para o trabalho físico delas. Só para vocês terem uma ideia, como as coisas evoluem. A Furukawa é uma empresa que evolui muito rápido. E, nesse caso, algumas pessoas estão com uma evolução tão grande no trabalho delas em casa, em home office, que elas estão gerando mais resultado em casa do que na própria empresa.
Vocês acham que ela vai voltar para a própria empresa? Nesse caso? Com certeza não. Ou seja, ela vai gerar mais eficiência do jeito que ela está fazendo em casa, em home office, por exemplo. No estudo é a mesma coisa, na educação também. Se a gente tem um bom resultado online, muitas coisas vão continuar online. Se a gente não tem um resultado online bom, vai voltar para o mundo físico. É assim que vai acontecer. Beleza. Então aqui a gente fechou aqui as perguntas do chat, até tem um elogio aqui do Antônio, agradecendo, né? Muito boa a palestra de hoje. E aí eu vou abrir a palavra aqui para os colegas aqui de Caçador, Lúcio, Pedro, né? São convidados aí do dia. Quer começar, Pedro? Posso? Agradeço. Primeiramente, parabenizar essa palestra, foi muito boa. Eu estou me familiarizando agora com essa sociedade 5.0. Eu até então não tinha tantas informações a respeito, mas é muito bom saber. E eu tenho 2 pontos para ti, Juliano. Um é a respeito, lá do começo da palestra, que você falou que o Brasil acompanha esse nível de pesquisa de países desenvolvidos, mas que ainda não tem uma implementação muito forte. Eu gostaria de saber, assim, se há iniciativas e se tem impeditivos, por exemplo, pessoas não estão aderindo, não tem uma conscientização para a população, se há esses impeditivos no nosso país e se há essas iniciativas. E outro, mais uma curiosidade que eu gostaria de saber, não sei se tem essas informações, a respeito do GovTech, que era uma das techs ali. Eu queria saber se você acredita que é possível as máquinas nos governarem. Não tem mais essa questão de partidos e tudo mais, mas as máquinas nos governar de maneira inteligente. E aí? Tá, joia. Então, a tua primeira pergunta é em relação à questão da aplicação, né? É isso, né? Só retomando. Da aplicação do Brasil. Deixa eu responder primeiro essa, então. Então, essa primeira pergunta de você, o Brasil, ele é muito atrasado em relação à implementação. Vou dar um exemplo. Quando que a gente ouviu falar de indústria 4.0 aqui no Brasil? Na real mesmo, na realidade. Não foi lá em 2015, 2016, assim, que a gente realmente ouviu falar mais? Não foi? Mas esse conceito nasceu há 5 anos atrás. Então, por que a gente precisa esperar 5 anos para começar a fazer aqui no Brasil? Eu tenho uma resposta. O Brasil é pouco P&D. O Brasil, ele só usa tecnologias de fora, ele não projeta muitas tecnologias e não cria muitas coisas aqui também. Claro, tem algumas exceções. Eu tenho, por exemplo, empresas gigantes no Brasil, como a WEG, por exemplo, que produz tecnologia. Mas tem exceções, que são empresas que desenvolvem aqui. Só que é muito pontual, é muito pouco ainda. Então, enquanto que o Brasil tiver essa visão de usar a tecnologia de fora, a gente vai demorar cada vez mais para aplicar elas aqui dentro. A gente precisa chegar ao momento da nossa história de parar e fazer o seguinte, ó, agora, daqui para frente, a gente vai começar a desenvolver também mais. Não só ficar copiando o que tem lá fora. Senão a gente vai sempre se atrasar, porque demora para vir para cá, porque está muito caro quando vem para cá, daí a gente espera reduzir o preço, daí sim a gente instala. Né? Por exemplo, casa inteligente já tem há uns 15 anos lá fora do Brasil. Eu estou instalando a minha casa inteligente esse ano. Agora que está barato. Né? Ó, por exemplo, eu tenho aqui um dispositivo IoT. Isso aqui é uma tomada inteligente. Ó. Agora que ficou barato isso aqui. Antes não era. Né? Então, assim, ó, isso aí, eu estou comprando uma coisa de fora. Eu estou me baseando numa coisa de fora. Enquanto que a gente tiver essa consciência, esse pensamento, o que é um pensamento não evoluído, vou imaginar assim, a gente sempre vai continuar demorando muito para chegar a alguma coisa, implementar uma coisa aqui no Brasil, viu, Pedro? Tá? Infelizmente, enquanto que não mudar essa consciência. Tá? E uma outra questão também que você perguntou, a GovTech, né? A GovTech, ela é uma tecnologia para o governo, né? Então, essa que é a questão, né? Então, o governo, ele consegue ter uma proximidade com o cidadão. Não tem aquele distanciamento, sabe? Ah, não, eu vou votar num político e depois que eu votei, eu nem consigo mais falar com ele, ele foge de mim, eu nunca vou conseguir exigir mais nada, né? Então, com as GovTechs, existe uma proximidade muito próxima do cidadão com o governo, com os políticos, com tudo isso que está acontecendo. E a gente consegue
ter mais resultado com essa proximidade dos stakeholders. E isso já está acontecendo em alguns países e já está tendo um resultado muito interessante. Tá? Porque até então é muito separado, é muito longe, né, essa realidade. E a gente precisa evoluir também nisso. A gente precisa evoluir muita coisa aqui no Brasil, pessoal. Não vai faltar trabalho para evolução aqui. Obrigado. Beleza. Posso? Juliano, primeiramente eu queria agradecer a tua disponibilidade de ter essa conversa aí com a gente, tá? As minhas perguntas eu vou puxar um pouco um gancho da primeira pergunta do Pedro e te perguntar o seguinte: no início da palestra tu mostrasse um vídeo ali do Japão falando um pouquinho sobre a indústria, sobre a sociedade 5.0 e assim não fala muito como eles estão trabalhando, mas parecendo como alguma estratégia até mesmo governamental, né? Sim, exatamente. É governamental, tá, Lúcio? É governamental. Uhum. Exatamente. Então, a minha pergunta era muito na linha, assim, do que tu achas que, por exemplo, como política de governo poderia ser aplicado no Brasil como para fomento, né, dessas iniciativas focadas na indústria 5.0 e, na tua opinião, quais seriam as diferenças que seriam, né, talvez trazidas para esse contexto brasileiro, né? E um pouquinho sobre, também puxando um pouquinho sobre a pergunta que o professor Vitor também fez, no sentido dessa maturidade que talvez diversas sociedades ou diversos, né, diferentes governos possam ter, né? Parece que o Brasil ainda enfrenta vários outros tipos de problemas, talvez mais emergentes, né? E às vezes a gente, como tu comentou, né, a gente tem dificuldade hoje ainda de falar sobre indústria 4.0, onde né, a gente ainda está falando ali de indústria, né, e quando se fala de bem-estar, né, social e problemas sociais, ainda parece um pouco, talvez, distante, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre todas essas questões. Não, com certeza. Assim, ó, o que eu vejo é que, novamente, o Brasil está sempre atrasado em muitas coisas. A indústria 4.0 só foi levada a sério no governo lá em 2018. 8 anos depois, pessoal. Isso é muito atrasado. Não dá. Ah, professor, mas a gente teve um período ruim no Brasil pós-Copa do Mundo, 2015, 2016, não foi isso? Aí a gente parou todos os investimentos, não foi isso? Isso prejudicou muito a gente. Aí em 2017 eles começaram a pensar, pô, o que a gente vai fazer para crescer o Brasil? Em 2018 o governo comprou a ideia da indústria 4.0. Pessoal, mas é 8 anos depois que surgiu o conceito. Isso é muito tempo. Né? A sociedade 5.0 surgiu em 2017. Isso quer dizer que a gente vai só implementar ela em 2023, 2024? Não dá para esperar tudo isso. Entendeu? Então, se o governo também não compra a ideia, fica muito mais difícil para a gente implementar. Tá? Então, a gente precisa ter uma parceria de todos os setores da sociedade. Não é só a faculdade, não é só a universidade, não é só o governo, não é só a empresa privada. Tá? Então, tem que ser todo mundo tem que pegar junto nisso. Mas não pode demorar 8 anos, por exemplo. É muito tempo. Aí a gente está atrás. Enquanto que lá eles estão lançando uma tecnologia nova, a gente está usando a velha ainda. Né? Então, ou seja, a gente precisa prestar mais atenção nisso. Né? Eu fiz questão de puxar o assunto em 2017, quando foi lançada a Feira de Hannover, para mexer um pouco mais com o brasileiro. E aqui no Brasil também a gente está sintonizado com as coisas bem avançadas. Mesmo que na época algumas pessoas falavam, o Juliano está viajando, né, nesse negócio. Eu ouvi muito isso. Né? Mas agora não, agora o pessoal vê que é realidade. Tá? Então a gente precisa de mais pessoas pioneiras e entusiastas com tecnologia aqui no Brasil. Tá? É muito importante isso. Tá? Obrigado, Juliano. Beleza? Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Juliano. Primeiramente, obrigado pela palestra, eu gostei bastante, gostei muito mesmo. E existe uma empresa, a Neuralink, não sei se você conhece, que ela vem desenvolvendo uma tecnologia e basicamente ela insere eletrodos no cérebro do humano.
ativando determinadas áreas do cérebro, né? Atualmente está sendo voltada mais para pessoas com problemas neurológicos, mas futuramente pode vir a ser aplicado na população em geral. E ela serve para estimular o cérebro, melhorar a memória, né? E resolver diversos problemas neurológicos. E também pode vir a ser utilizada em conjunto com a tecnologia. Então a gente pode controlar o computador com a mente, né? Não precisa estar utilizando as mãos para controlar o celular. E, enfim, eu queria saber o que você acha dessa tecnologia e se tu considera ela como uma tecnologia da sociedade 5.0 ou ela é uma tecnologia que ainda está à frente do nosso tempo. Quando a gente fala de sociedade 5.0, a gente precisa lembrar de algumas premissas. Tá? Uma delas, a principal, é gerar milhões de dados para a nuvem e a nuvem processar por inteligência artificial. Se eu não tiver isso, não é indústria 4.0 e muito menos sociedade 5.0. Então essa premissa tem que ser cumprida. Porque eu ouço muitas pessoas com entendimento errado no Brasil, achando que um robô ou uma máquina é uma indústria 4.0. Mas ela não analisou se tem IoT, se tem Big Data, se tem a inteligência artificial. Ela não fez essa análise. Tá? Então, é sim uma tecnologia promissora da sociedade 5.0, sem dúvida. Tá? É uma tecnologia avançada, tá? Inclusive que alguns países bem desenvolvidos ainda estão desenvolvendo isso. E olha, se você tem uma empresa nacional que já faz isso, Francisco, né? Estamos muito na frente. Tá? Porque lá fora do Brasil também eles estão desenvolvendo essas tecnologias que interagem com o nosso cérebro. Tá? Então, parabéns para a empresa, porque estamos no caminho de realmente de uma coisa mais inovadora e quebrar aquela barreira que só vem daqui a 5 anos, só vem daqui a 10 anos alguma coisa para o Brasil. Que isso é muito ruim para a gente. Tá? E a gente precisa ter mais empresas assim que pensam dessa forma, viu, Francisco? Porque daí a gente consegue quebrar as barreiras, né? Por exemplo, até uma empresa VEG, por exemplo, que é muito grande, ela às vezes compra startups, sabia disso, né? Uma empresa VEG, em vez de criar um setor novo, ela compra uma startup para criar uma nova linha de produtos. Isso é muito comum acontecer. Tá? Então, vale a dica também. Startup é uma empresa mais inovadora, mais enxuta, que tem muita inovação, muita inovação. Às vezes nem uma empresa tradicional grande consegue ter inovação. Uma empresa pequena, enxuta, consegue. Vai uma dica aí também. Às vezes você sai na frente mesmo de gigantes. Muito bom, Francisco. Queríamos ter mais empresas assim, né? Sim, com certeza. Obrigado pela resposta. Então, pessoal, só lembrando que a gente colocou o link para responder a pesquisa, e aí todo mundo que responder ali, colocar o e-mail, a gente depois envia por e-mail o certificado de participação também para os alunos. É legal que consegue validar a hora complementar e tal. Não sei, mas tem mais alguma pergunta? No chat aqui, acho que a gente conseguiu passar por todas. Deixo também aqui a palavra aberta aos colegas, né? Agradecer mais uma vez o Juliano. E caso não tenha mais nenhuma pergunta, então começo a me despedir aqui da turma, e acho que foi muito bom, foi uma noite muito proveitosa, a gente aprendeu bastante aqui mais uma vez. Muito obrigado, Juliano. Eu que agradeço, e realmente obrigado pela oportunidade, que foi um convite aí do Daniel, e contem comigo, sempre quando precisar, contem comigo. Já está falhando a minha voz agora no final da palestra. Não, obrigado. E você também, a gente agora está nesse momento aí de distanciamento, né, com os nossos campos fechados, mas assim que voltarmos à realidade, o campus Itajaí e o IFSC, acredito que o campus Caçador também aí estejam de portas abertas para quando puder nos visitar, vamos apresentar nossas estruturas, também ser muito bem-vindo. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade novamente. Queria agradecer também, Juliana, em nome aí do campus Caçador e do curso aí de Engenharia de Produção. Foi uma noite também bastante proveitosa aí para mim e para os nossos alunos todos. E reiterar que o IFSC está de portas abertas, né? Sempre que quiser algum tipo de interação, uma visita, né, projetos, a gente
tá aí à disposição. E agradecer também os colegas do campus Itajaí, né, que sejam o primeiro aí de algumas parcerias que a gente possa fazer aí em conjunto. Com certeza. Obrigado, pessoal. Quer falar, Thiago? Quer falar alguma coisa? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a nossa palestra de quase 2 horas, ao pessoal de Caçador, ao pessoal de Itajaí, ao pessoal de vários locais podemos dizer, do Brasil, que estão nos assistindo a nossa palestra. É uma gratidão por vocês estarem nessa noite nos prestigiando. Muito obrigado por essa presença. Ficamos muito felizes por esse momento. Apenas só reforçando esse link que está aparecendo no bate-papo, refere-se à nossa pesquisa de satisfação. Então, eu gostaríamos que todos respondessem para que pudéssemos entender qual é o perfil das pessoas que estão nos assistindo. Então, por favor, acessem e respondam. Eu acredito que em 2, 3 minutinhos vocês vão responder, mas para nós vai ser muito relevante. Muito obrigado a presença do Lúcio, Pedro, Thiago, Guilherme, e esperamos vocês no próximo evento. Também agradecer ao Juliano, muito obrigado pela presença e até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.